O fim de cada um dos 12 discípulos, explicado com precisão histórica em poucos minutos. O que você vai ver aqui não é lenda, não é tradição popular sem embasamento e não é especulação. É o que as fontes históricas, bíblicas e patrísticas preservaram sobre os homens que caminharam com Jesus, que testemunharam a ressurreição, que espalharam o evangelho pelos 4 cantos do mundo conhecido e sobre o preço que cada um pagou por isso. O primeiro deles foi Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer. É um dos raros casos de execução de um apóstolo que a própria Bíblia registra com nome, método e mandante. Era por volta do ano 44 d.C. Herodes Agripa I, neto do mesmo Herodes que havia ordenado a matança dos bebês em Belém, estava numa campanha ativa de perseguição aos líderes cristãos em Jerusalém. Prender agradava aos líderes religiosos, matar agradava ainda mais. E então, ele mandou matar Tiago à espada. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo 2, registra isso em uma única linha, sem drama, sem cerimônia. O texto apenas registra o fato. O que o texto não preserva, mas que Eusébio de Cesareia, bispo e historiador cristão do século IV, registrou na sua história eclesiástica, é o que aconteceu com o soldado que conduziu Tiago até o local da execução. Ao testemunhar a postura do apóstolo durante todo o processo, aquele homem se declarou cristão ali mesmo. O resultado foi executado junto com Tiago no mesmo dia. O primeiro mártir dos 12 não morreu sozinho, e o homem que deveria apenas cumprir uma ordem acabou seguindo o mesmo caminho. Depois disso, vem Pedro. Pedro era o mais conhecido dos 12, o que falava mais alto, o que errava de modo mais visível, o que negou Jesus 3 vezes numa única noite, e o que Jesus mesmo assim escolheu como fundação da sua igreja. O fim de Pedro já havia sido descrito antes de acontecer. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus disse: "Quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." João mesmo explica no versículo seguinte que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro enfrentaria. A profecia se cumpriu em Roma, durante o período mais brutal de perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Pedro foi preso e condenado à crucificação. Segundo Orígenes, citado por Eusébio, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer na mesma posição que Jesus. Mas há um detalhe anterior à execução que a tradição preservou. Quando a perseguição de Nero se intensificou, Pedro chegou a tentar sair de Roma. Já estava deixando a cidade quando, segundo o relato, teve uma visão de Jesus caminhando na direção contrária, entrando em Roma. Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" A resposta foi que Jesus ia ser crucificado novamente. Pedro voltou e foi direto para o que o esperava. Se você acredita que conhecer a história real por trás da Bíblia é importante, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like. Isso faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Outro nome importante é André. André era irmão de Pedro. Foi ele, inclusive, quem levou Pedro até Jesus, conforme João capítulo 1. Mas André passou a maior parte da história à sombra do irmão mais famoso. O fim dele foi em Patras, na Grécia, por volta do ano 60 d.C. Crucificado, mas não numa cruz. Comum. Segundo a tradição patrística, André pediu para ser amarrado numa cruz em formato de X, por considerar que não merecia uma cruz igual à de Jesus. Esse formato ficaria conhecido como a Cruz de Santo André e está presente até hoje na bandeira da Escócia, carregando em seu design a memória de um homem que recusou morrer numa cruz comum por humildade. O que os relatos históricos sugerem é que André não morreu rapidamente. Ficou preso naquela cruz por 2 dias e, durante esse tempo, continuou falando, pregando para quem passava pelo local ou parava por curiosidade para ouvir o que aquele homem amarrado numa cruz tinha a dizer. O governador romano que ordenou a execução tentou mandá-lo soltar no 2º dia, pressionado pela multidão reunida ao redor. André recusou. 2 dias numa cruz, e recusou a saída quando a oportunidade apareceu. Agora, Filipe foi um dos primeiros chamados por Jesus, conforme João capítulo 1. Era de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. A tradição histórica coloca o fim de Filipe em Hierápolis, cidade da região que hoje corresponde à Turquia, onde teria pregado por anos antes de ser preso. O método da execução varia conforme a fonte, crucificado ou enforcado, a depender do relato. O que a tradição é consistente em afirmar
é que Filipe estava em Hierápolis quando morreu, por volta do ano 80 depois de Cristo. Vale um registro honesto. Filipe é um dos apóstolos com mais informações desencontradas na documentação histórica, inclusive com confusões recorrentes entre ele e Filipe, o diácono, que é um personagem distinto mencionado em Atos dos Apóstolos. A tradição mais aceita, porém, é a que o coloca em Hierápolis. E agora, a história muda de tom. Bartolomeu. Também chamado de Natanael nos evangelhos, Bartolomeu chegou até Jesus com ceticismo declarado. Quando Filipe disse que havia encontrado o Messias, Bartolomeu respondeu: "De Nazaré pode vir algo de bom?" João capítulo 1, versículo 46. Jesus o viu chegar e disse que ali estava um homem sem falsidade. O fim de Bartolomeu foi na Armênia e foi o mais brutal de toda esta lista. Segundo o martirológio romano e a tradição da Igreja Apostólica Armênia, que venera Bartolomeu como um dos seus fundadores, ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. A Igreja Apostólica Armênia existe até hoje, com mais de 1.700 anos de história contínua, sendo uma das mais antigas do mundo. E ela sustenta essa tradição não como lenda, mas como parte da fundação da sua própria história. Bartolomeu começou duvidando que algo de bom pudesse vir de Nazaré. Terminou sendo um dos mártires mais documentados entre os 12, do outro lado do mundo conhecido, numa das execuções mais extremas registradas pela história antiga. Do ceticismo inicial à morte mais brutal desta lista, esse foi o arco completo de Bartolomeu. Agora, Mateus. Antes de ser apóstolo, Mateus cobrava impostos para Roma em Cafarnaum. Era um trabalho que tornava alguém socialmente indesejável entre os judeus da época. Coletores de impostos eram vistos como colaboradores do ocupante romano e frequentemente cobravam além do devido para ficar com a diferença. Jesus o chamou enquanto ele estava sentado na mesa de cobranças. Mateus levantou e foi. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus é o autor do primeiro evangelho, o livro que abre o Novo Testamento e começa com a genealogia de Jesus desde Abraão. Sobre o seu fim, a tradição é menos precisa do que nos casos anteriores. Clemente de Alexandria e o martirológio romano indicam que Mateus foi martirizado à espada, mas divergem sobre o local, Etiópia ou Pérsia, a depender da fonte. A unanimidade está no martírio em si. Todas as fontes convergem para a conclusão de que Mateus não morreu de forma natural. O homem que documentou a vida de Jesus com mais detalhe genealógico e profético e que abriu o Novo Testamento com uma genealogia que liga Jesus a Abraão, não deixou muitos rastros sobre o próprio fim. E então Tomé? Tomé foi perfurado por lanças em Mylapore, cidade que hoje faz parte de Chennai, na Índia, por volta do ano 72 depois de Cristo. A tradição descreve que ele estava em oração num monte fora da cidade quando os soldados chegaram. Ele não fugiu. Esperou. É o apóstolo que a história marcou como o incrédulo, aquele que exigiu ver as marcas dos pregos antes de acreditar na ressurreição de Jesus, conforme João capítulo 20. Mas esse mesmo homem foi, de todos os 12, o que chegou mais longe geograficamente. Enquanto Pedro foi para Roma e André para a Grécia, Tomé atravessou o mundo conhecido e fundou comunidades cristãs na Índia que existem até hoje, com aproximadamente 2.000 anos de história contínua. Quando os missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram cristãos já estabelecidos que afirmavam descender diretamente da pregação dele. Em 1986, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em 1500, Chennai, e reconheceu formalmente essa tradição. O apóstolo que duvidou morreu perfurado por lanças do outro lado do mundo, longe de tudo que conhecia, e deixou atrás de si uma das comunidades cristãs mais antigas que ainda existem. Agora, outro Tiago. E aqui começa uma confusão comum. Existe mais de um Tiago entre os 12, o que causa confusão com frequência. Este é Tiago, filho de Alfeu, distinto de Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir mencionado no início. A tradição o chama de Tiago, o menor, provavelmente para diferenciá-lo do outro. Esse Tiago se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã na própria cidade onde Jesus havia sido crucificado. Era uma posição de altíssima visibilidade e altíssimo risco. Por volta do ano 62 depois de Cristo, foi levado ao topo do templo de Jerusalém e jogado abaixo. Sobreviveu à queda. Foi então apedrejado. Ainda permaneceu vivo. E foi aí que um homem presente usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final. O
O que torna esse caso diferente de quase todos os outros desta lista é que não dependemos apenas de fontes cristãs para confirmá-lo. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão e não tinha interesse em promover o movimento cristão, registrou a morte de Tiago nas suas antiguidades judaicas. Josefo o descreve como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata que foi condenado e apedrejado. Um historiador que não acreditava em Jesus confirmou a morte de um dos seus seguidores. Isso não é pouca coisa. E então, Simão, o Zelote. O nome já carrega história. Zelote era como se chamavam os membros de um movimento político-religioso do primeiro século que pregava resistência ativa e armada à ocupação romana em Israel. Não eram apenas pessoas fervorosas na fé, eram radicais dispostos à violência para alcançar a independência. Jesus escolheu um deles para estar entre os 12, e na mesma lista colocou Mateus, que cobrava impostos para os romanos. Os dois conviveram por anos. A tradição histórica indica que Simão foi para a Pérsia, onde teria sido martirizado junto com Judas Tadeu. O método registrado pelo martirológio romano é o de cerrado ao meio. É a imagem mais extrema de toda esta lista. Apesar disso, a documentação sobre a própria vida de Simão é a mais escassa entre todos os 12. Fora o nome e o epíteto, o Novo Testamento não diz nada sobre ele além das listas dos apóstolos. O homem que provavelmente chegou ao movimento de Jesus com uma visão de revolução armada saiu da história quase sem rastro, exceto pelo fim que a tradição registrou. Agora, Judas Tadeu. E antes de tudo, uma distinção importante. Este não é Judas Iscariotes. São dois Judas diferentes entre os 12. Judas Tadeu é também chamado de Lebeu em alguns manuscritos e aparece nas listas dos apóstolos em Mateus e Marcos. É também o mesmo que em João capítulo 14 pergunta a Jesus por que ele se revelaria aos discípulos e não ao mundo. Judas Tadeu teria trabalhado junto com Simão na Pérsia e, segundo a tradição, os dois foram martirizados no mesmo lugar e na mesma ocasião. O método atribuído ao fim de Judas Tadeu varia entre flechas e golpes de machado, a depender da fonte consultada. A Igreja Apostólica Armênia, a mesma que venera Bartolomeu, também inclui Judas Tadeu como cofundador da fé cristã na Armênia. Dois apóstolos que teriam chegado ao mesmo território, pregado juntos e deixado uma das igrejas mais antigas do mundo como resultado. E então João? João era irmão de Tiago, o primeiro mártir desta lista. Os dois eram filhos de Zebedeu, pescadores do Mar da Galileia, que vieram de uma família com barcos próprios e empregados, o que indica uma situação econômica relativamente estabelecida. Foram chamados por Jesus enquanto consertavam redes com o pai. Marcos capítulo 1 registra esse momento. João foi o único dos 12 que ficou ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Os outros fugiram. João ficou. E foi a ele que Jesus da cruz confiou os cuidados da própria mãe. João capítulo 19, versículos 26 e 27. João foi também o único dos 12 que não foi morto. Não foi por falta de tentativa. Tertuliano, teólogo cristão do século II, registra que João foi jogado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano em Roma e saiu ileso. Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar Egeu, usada como colônia penal romana. Foi lá que João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, ele ainda foi para Éfeso, na costa da atual Turquia, e viveu até uma idade avançada. Morreu de velhice. O único que ficou ao pé da cruz quando todos os outros fugiram foi o único que não teve um fim violento. Algo que vale notar, mesmo que a história não ofereça uma explicação direta para essa coincidência. E por fim, Matias. Ele não estava na lista original. Ele entrou depois, em substituição a Judas Iscariotes, que após trair Jesus, se enforcou. Após o fim de Judas Iscariotes, os 11 apóstolos restantes se reuniram para escolher quem completaria o grupo de 12. O critério era específico. Precisava ser alguém que houvesse acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Uma testemunha presencial de tudo. 2 nomes foram levantados. Os 11 oraram e lançaram sortes. Matias foi escolhido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 23 a 26. Sobre o seu ministério e morte, a documentação é bastante limitada. A tradição mais aceita coloca Matias em Jerusalém, onde teria sido apedrejado e depois decapitado, por volta do ano 63 d.C. Matias entrou na lista para cobrir a vaga deixada pela traição. Não escolheu o cargo, foi escolhido.
e saiu pela mesma porta que quase todos os outros, o martírio em terra estranha, sem que a história guardasse muitos detalhes do caminho que percorreu. Considerando Judas Iscariotes, foram ao todo 13 homens, mas 12 fins trágicos. A maioria morreu em territórios distantes, longe de qualquer estrutura de proteção, sem suporte institucional, sem nenhum benefício material em vista. Morreram como marginais, como criminosos, como agitadores religiosos. O único que não foi morto passou por uma tentativa de execução e anos de exílio antes de morrer de velhice numa terra estrangeira. Nenhum deles recuou. Nenhum negociou a própria saída em troca de silêncio. O que esses fins revelam não é só sobre religião. É sobre o que os seres humanos fazem quando acreditam em algo com convicção verdadeira e inabalável, e sobre o preço exato que esse tipo de convicção cobra de quem a carrega até o fim. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre a palavra de Deus, ele merece chegar a mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.